Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos reunidos mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O nosso objetivo é trazer as reflexões e ensinamentos do Mestre Jesus, conectando com a ciência do mundo moderno. Vamos dar início com a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por mais uma vez podermos aprender, estudar, crescer e nos iluminarmos com o amparo de mais alto. Abençoe a cada um nas suas necessidades mais íntimas, encarnados e desencarnados, para que consigamos continuar crescendo cada vez mais. Que assim seja. Muito bem. E o nosso primeiro texto de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, Lucas, capítulo 6, versículo 35. Todavia, amai os vossos inimigos. Inimigos. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede uma análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade efetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes externas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra, ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismos, revelando a existência de circunstâncias com as quais não será lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos aos que roubam ou destroem, deliberadamente, e nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio de paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente, com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará de calamitosos duelos do mal contra o mal. Que assim seja. Passagem importantíssima para um mundo de provas e expiações como o nosso, né? Amar os vossos inimigos. Quem são inimigos? Primeiro que esse termo inimigos, como Emmanuel bem explica, significa muitas vezes uma diferença de percepção e visão sobre determinados pontos e assuntos. Sejam pessoas mais próximas, pessoas que nós mal conhecemos. A divergência é que gera esses atritos e as pessoas acabam se tratando como inimigos. Mas no fim, nós somos todos irmãos em Deus e já sabemos disso. Todos vamos rumar para o mesmo Pai, para a mesma comunhão com o Divino, cedo ou tarde. A grande questão que este Evangelho nos faz refletir é sobre amar aos vossos inimigos. Isso não quer dizer ser terno, carinhoso, contato físico e, concordar com os erros que o outro comete. Se você tem um grau de entendimento e espiritualidade superior, você já está mais próximo da luz divina, você já está mais próximo da comunhão com o que o Pai nos ensinou e nos lega nas suas leis universais, que estão gravadas dentro de cada um de nós. Se você já consegue se conectar mais com essas leis
vivendo isso na prática aqui neste mundo, isso significa que você tem um grau de despertar maior, a sua consciência está mais elevada. Mas não podemos exigir que o outro esteja no mesmo grau que estamos, ou muito pelo contrário. Tem pessoas com um grau muito maior dessa conexão que, se forem nos exigir que tenhamos o mesmo comportamento reto que elas já possuem, nós estaríamos perdidos, porque ainda não temos as condições para tal. E aí, amar ao inimigo, então, compreenda, dê o seu esforço, faça o seu melhor, com paciência, amor, ampare de forma fraternal, sinta internamente vibrações positivas para tentar ajudar aquela pessoa de alguma forma. Não é concordar, não quer dizer que você vai bater palmas ou ter contatos físicos com a pessoa de forma alguma. É ação, é energia íntima, é ponderação no amor e do bem. Lembrando que Divaldo, tem uma das passagens que ele cita, onde ele dá um exemplo, que é mais ou menos assim: se alguém pega lama para te jogar e te sujar, se você simplesmente deixa a lama te acertar, mas sai do caminho, sai da mira, você vai evitar mais confrontos, combates, lutas, tapas e seja o que for. Agora, e você saiu, você vai estar com as suas mãos limpas. Só uma roupa suja no máximo, que vai ser resolvida facilmente. Agora, se você revidou, você também vai sair com as mãos sujas, igual a quem te agrediu. Que nós então possamos refletir mais no nosso dia a dia para sermos mais iluminados, próximos a Deus, porque quando a gente faz bem ao próximo, isso se multiplica de volta para nós. Leis do universo. Que assim seja. Bem, e dentro deste contexto, nós vamos ler o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Néio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o seguinte: a arma infalível. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou numa carta rude e mal criada e mandou-o para o chefe da oficina do qual fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis, e quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressava, acolheu-o desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber o porquê. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento e permaneceu amuado por várias horas, e no instante do almoço, em vez de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias. Sentiu-se aliviado e a mulher passou a asilar no peito a odienta vibração. Em forma de cólera inexplicável, repentinamente, transtornada pelo raio que a ferira e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incumbia do serviço de calçados e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora era uma pobre menina que detinha o tóxico mental, não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que se compelia a aceitar, acercou-se de um velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho, que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica.
Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou-o de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em uma fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu alucinado para a residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Estou farto, bradou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Eu não suporto mais essa vida infeliz. Fuja de minha frente. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou colérico qual louco. E a velhinha mãe, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: venha cá, meu filho. Você está cansado e doente. Sei a extensão dos seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremo-nos de Jesus. Tudo passa nessa terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve então, entre os dois, uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera, afinal, ali, dentro de um lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Que assim seja. História linda, né? Esse livro é uma preciosidade, né? E o Lúcio sempre trazendo só mensagens magníficas para nossa reflexão e crescimento. Esse trecho, ele é algo que todos nós já vivenciamos em algum momento. Quantas vezes nós absorvemos os tóxicos ao nosso redor, de alguém que está com algum problema momentâneo, cheio de ira, raiva, e acabamos acolhendo em nós essa energia destrutiva. E o pior, ao invés de fazermos ela morrer em nós, trabalhando com equilíbrio, meditação, respiração, leituras construtivas, serenando a mente, o coração e a alma, nós muitas vezes nos equivocamos e acabamos transferindo essa energia para alguém que nos cerca, desde plantas, né, objetos, até e principalmente pessoas e seres vivos que convivem conosco no dia a dia, ou às vezes que encontramos na rua. E, infelizmente, nós geramos um ciclo de ódio e rancor, porque como essa história nos conta, essas energias tóxicas vão passando de um para o outro, para o outro, para o outro, e se multiplicando de forma indefinida, até que alguém tenha a virtuosidade de quebrar a corrente. E quantas vezes? Às vezes a gente está estressado por causa de notícias que viu. Olha, nem foi, às vezes, um tóxico gerado por uma outra pessoa diretamente com contato. Virtualmente no nosso mundo hoje, com as notícias, com imagens, mensagens, quantas vezes são geradas em nós energias deletérias, inquietantes, negativas, e nós acabamos descontando o nosso mau humor em quem está ao nosso redor. E aí que entra: vigiai e orai, meu filho. Vigia o teu pensamento e o teu coração e ore por amparo, socorro e auxílio, porque todos nós precisamos. E nessa história, a mãe é mãe, não tem jeito, né? A mãezinha com amor, um espírito sereno, devotada, que recebeu palavras agressivas e injustas do filho, ao invés de ficar chateada, remoendo, mas eu te criei, eu te carreguei 9 meses, não. Nada de devolver,
porque sempre tudo tem dois lados, né? Se alguém fez algo que nos magoa, provavelmente nós fizemos algo que para nós não era significante, mas para outra pessoa é. É sempre assim. E aí, a mãezinha, não importa, o que eu quero é, reconheço que eu tenho esse lado, meu filho, e sinto muito, isso é muitas vezes um peso, mas eu te amo, eu estou aqui, abraça, dá um carinho, um afago, vamos equilibrar, serenar, e aí, abaixa, destrói toda a energia negativa e, ao contrário, gera um aprendizado, um filho que passou a ter um grande ensinamento íntimo com uma atitude tão linda da mãe, de perdão, acolhimento, amor. E que nós também possamos ser assim no nosso dia a dia, né? Gerando cada vez mais esse feedback positivo, esse retorno, esse ciclo virtuoso do bem. Porque se os tóxicos, como na história, geram um ciclo virtuoso maléfico, que não é virtuoso, desvirtuoso, né? Um ciclo desvirtuoso maléfico, quando as atitudes boas são realizadas, elas geram um ciclo virtuoso para o bem, né? Quando a gente está sorrindo para pessoas, a gente acaba gerando mais sorrisos. Se a gente faz uma boa atitude, um bom cumprimento, traz uma boa energia, às vezes a pessoa estava de mau humor e eleva a vibração do seu dia por causa de um bom dia bem dado, de um sorriso sincero, de uma boa energia, uma oração, uma palavra, seja o que for. Nós temos a condição de quebrar o ciclo desvirtuoso e criar ciclos de amor para continuarmos. E dentro desse contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: os efeitos amplificadores e amortecedores da virtuosidade em organizações reduzidas. Esse artigo foi publicado no Journal, que tem como título Journal of Business Ethics, o que quer dizer Jornal de Ética Empresarial, pelos autores David Bright, Kim Cameron e Aaron Casa. Basicamente, o que esse estudo vem trazendo, que é muito interessante, vale para o campo empresarial, que é o caso do exemplo do artigo, mas vale para todos os meios de convívio onde nós estamos, fala sobre o ciclo virtuoso que nós acabamos de citar. Todas as vezes que dentro de uma empresa, no caso do artigo, uma pessoa faz uma ação ética, positiva, algo bom para o próximo, mais do que isso, evitar punição ou gerar um benefício de vendas, ou seja, o que for, isso cria um ambiente no local de trabalho positivo que se automultiplica. Olha que interessante. Esse trabalho vem falar que se alguém tem uma ação positiva com um colega dentro do trabalho, se a pessoa está fazendo bem, isso acaba gerando ações boas em corrente, em sequência. Quem recebeu boas ações acaba tendo uma probabilidade muito maior de gerar boas ações e isso vira um ciclo do bem. Olha que legal, né? Artigos científicos corroborando o que nós já sabemos na prática do nosso dia a dia. Quando agimos bem, somos positivos, alegres e bem dispostos para fazer o que temos que fazer, geramos esse efeito. O que falamos passa, mas o que fazemos guia, ensina e transforma, né? Ações acima de tudo. Que nós então possamos caminhar para essa elevação e esse entendimento, criando cada vez mais ao nosso redor correntes do bem, porque assim nós vamos trabalhar efetivamente para a regeneração do nosso mundo. Vamos à nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor, gratidão por este ensinamento bendito, que sejamos capazes de nos abrir a essa inspiração para criarmos correntes do bem, do equilíbrio, da paz e do amor ao nosso redor, aonde estivermos, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas até as maiores.
Gratidão por teu amparo e amor infinitos. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.